Olá, alunos do nono ano. Eu sou a professora Jéssica Burle, ministro componente curricular de Química. Vamos continuar nossa videoaula sobre o capítulo 2, conceitos relativos aos átomos. Nesta aula 7, nós vamos estudar camadas eletrônicas, átomos e íons. E vamos continuar na meditação do versículo: Deus deu a Salomão sabedoria, discernimento extraordinário e uma abrangência de conhecimento tão imensurável quanto a areia do mar. 1 Reis 4:29. Vamos começar esta aula retomando alguns conceitos que já vimos. Então, aqui nós temos um átomo, o núcleo do átomo é composto por prótons e nêutrons, e pelo lado de fora nós temos a eletrosfera com os elétrons orbitando nela. Lembrando, prótons têm carga positiva, mais 1, nêutrons não têm carga, e elétrons têm carga negativa, menos 1. Todo átomo possui quantidade de prótons igual à quantidade de elétrons. Então, se eu tenho 6 prótons, eu tenho 6 elétrons orbitando aqui. Com isso, os átomos são eletricamente neutros no estado fundamental, pois a quantidade de prótons no núcleo com carga negativa é igual ao número de elétrons presentes na eletrosfera com carga positiva ou com carga negativa. Sendo assim, as cargas se anulam. Então, mais 1, menos 1 se anulam. No entanto, pode acontecer de um átomo ou um grupo de átomos perder ou ganhar elétrons, e com isso formar íons. Os íons são espécies ou elementos químicos carregados eletricamente porque apresentam um número de prótons diferente do número de elétrons. Então, quando o próton possui um número diferente de elétrons, forma os íons, que eles podem ganhar ou perder elétrons, sendo ânions ou cátions. Nós vamos estudar isso mais à frente. Mas antes da gente aprender sobre isso, vamos entender um pouco sobre as camadas da eletrosfera, um conteúdo que não está neste capítulo e que é muito importante para você saber. Em torno do núcleo dos átomos, temos uma região denominada eletrosfera. Então, aqui o núcleo e a eletrosfera, onde orbitam os elétrons. A eletrosfera é dividida em 7 camadas, chamadas camadas eletrônicas ou níveis de energia. Então, essas camadas têm o nome de K, L, M, N, O, P, Q. Aqui tem o núcleo, as camadas. Vamos entender esses númerozinhos aqui. Cada nível energético ou camada comporta o número máximo de elétrons, conforme a imagem aqui. Então, na camada K só cabem 2 elétrons, na L 8, M 18, N 32, O 32, P 18 e Q 8. Vamos usar aqui como exemplo o átomo de oxigênio. Então, nós sabemos que este número aqui em cima é relativo à massa e que embaixo é relativo ao número atômico. Então, nós sabemos que a massa é a quantidade de prótons. Então, que a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. Quantos elétrons nós temos aqui, então? 8. Esses elétrons são distribuídos da seguinte forma: 2 na primeira camada e 6 na segunda. Então, no vídeo anterior, eu mostrei essa distribuição eletrônica, porém, eu falei que ficaria para uma próxima, né? Então, é aqui. Então, vamos ver como que nós podemos realizar essa distribuição. Aqui eu tenho as camadas, né, que nós já conhecemos, e a primeira só cabe 2, então, coloquei 2 aqui, sobraram 6. Como aqui cabem até 8, então, esses 6 eu coloco na segunda camada. Esse é um tipo de representação e esse aqui é outro. Aqui eu tenho 2 elétrons na primeira camada e 6 na segunda camada. Até aqui, então, beleza, né, pessoal? Entendemos? Então, vamos seguir. Teoria do octeto. A teoria do octeto determina que os átomos dos elementos ligam-se uns aos outros na tentativa de completar a sua camada de valência com 8 elétrons. Sendo assim, o átomo é considerado estável quando apresentar 8 elétrons em sua última camada da eletrosfera. Na tentativa de atingir a estabilidade sugerida pela regra do octeto, cada elemento precisa ganhar ou perder significa compartilhar, elétrons nas ligações químicas, como veremos a seguir. Então, nós já vimos que o oxigênio possui apenas 6 elétrons na última camada, e para ele ficar estável, ele precisa de 8. Então, quando ele se liga com outro oxigênio, ele compartilha 2 elétrons e o outro oxigênio 2 elétrons. Assim, cada um deles fica estável. E pode ser representado assim, ó, com 2 tracinhos, simbolizando que eles estão compartilhando 2 elétrons.
O átomo de oxigênio no estado fundamental possui 8 elétrons e 8 prótons. Beleza, já sabemos disso. E sabemos também que quando o prótons é diferente dos elétrons, nós temos os íons, que podem ser ânions e cátions. Então, esse elemento pode ganhar de um outro átomo mais 2 elétrons, ficando com um total de 8 elétrons na última camada de valência. Também já sabemos disso. O resultado é a formação do íon O-2. O elétron não tem carga negativa, então, se ele está ganhando 2 elétrons, ele fica com menos 2 cargas negativas, visto que ele ganhou 2 elétrons, ou seja, o oxigênio ficou com 2 cargas negativas. Os íons negativos são chamados de ânions. O sódio, no estado fundamental, esse elemento possui número atômico, ou seja, os prótons, igual a 11. Então, ele possui 11 prótons e 11 elétrons. Como que nós vamos fazer a distribuição eletrônica aqui do sódio? Na primeira camada cabem 2 elétrons. Na segunda cabem 8, então eu coloquei 8 aqui. Então, 2 mais 8, 10. Então, na última camada eu só vou poder colocar 1. Ele tendo 1, ele fica estável? Não, porque ele precisa de 8 elétrons na última camada. Observe que ele possui 1 elétron na camada de valência, na última camada. Porém, para ele ficar estável, ele precisa de 8 elétrons na última camada, correto? Acabei de falar isso, né? Então, esse elemento precisa perder um elétron. Se ele perder esse elétron aqui, ele vai ficar com esses 8 aqui na última camada e vai ficar estável. Assim, ele vai ficar com o número de prótons maior do que o de elétrons, ou seja, ficará com carga mais 1. Então, como ele vai perder um elétron, ele vai perder menos 1, ele vai ficar positivo. Os íons positivos são chamados de cátions. Então, essa foi a nossa aula de camadas eletrônicas e íons. Até a próxima!